Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é pastor Rogério Garbim, hoje nomeado para a Igreja Metodista Wesleyana de São Sebastião. Igreja essa que hoje faço a gravação desta videoaula. Bem-vindo a mais um módulo do Ser Forte na cadeira de Teologia Bíblica do Novo Testamento. Nós estamos em 2020 e, como todo mundo sabe, 2020 foi acometido de uma pandemia onde as nossas rotinas mudaram. Você vai ouvir barulhos estranhos, de carros passando, de barulhos de indústria. Estamos numa área industrial, então é possível que você tenha algumas limitações. Também tenho consciência que meu áudio tem um pouco de eco, mas eu vou falar pausado, de maneira que você consiga compreender direitinho nossa aula e que tudo possa ficar tranquilo. Como eu ia dizendo, o nosso seminário precisou se adaptar à nova realidade, sem comprometer a qualidade de ensino, formando pastores e obreiros para a seara do Senhor, que urge por obreiros aprovados, já que a seara é grande e poucos são os ceifeiros. Por isso, o seminário se adaptou, trazendo através de videoaulas e uma metodologia diferenciada para que você, aluno, possa compreender bem os assuntos da matéria, ter uma formação teológica de qualidade e, por óbvio, também servir ao Senhor nesta seara. Por causa da pandemia, obviamente tivemos algumas adaptações, e nesse próximo semestre nós vamos adotar um livro-texto. E o livro-texto que vamos adotar é esse aqui, o livro Teologia Bíblica, Teologia do Novo Testamento, de George Eldon Ladd, da editora Êxodos. Este livro, se você for adquirir agora, ele vai estar com uma outra capa, uma nova edição, mas é o livro que vamos usar como texto nas próximas aulas. Obviamente não será o único livro de consulta, mas é o livro que vai embasar as temáticas e a sequência dos nossos ensinos, tudo bem? Além desse livro também foi-nos recomendado passar para os senhores uma leitura obrigatória complementar acerca da matéria que vamos dar. E eu estou indicando para que haja uma leitura complementar obrigatória do livro Deus em Busca do Homem, de Abraham Joshua Heschel. Este livro da editora Arx não é um livro cristão, é um livro judeu, e ele vai trazer uma visão muito importante sobre a visão judaica acerca da vinda do Messias, ou das formas que Deus busca o homem. E essa justamente é a nossa intenção, é trazer nas próximas aulas um desvendar de como Deus se revelou em Cristo Jesus como o Messias. E então eu dou as boas-vindas a todos e peço a vocês que dediquem-se à leitura, dediquem-se aos estudos e não se limitem apenas às nossas videoaulas, mas que busquem conhecer todas as temáticas com profundidade, que certamente será muito útil no seu ministério e na sua vida. Pois bem, começando nossa aula de hoje, nosso tema é o Messias, e eu já adianto para você que o tema do Messias é um tema que vai se desdobrar mais ou menos em 3 ou 4 aulas, porque nós vamos ver que Deus, em Jesus Cristo, ele se revela aos seus discípulos de maneira paulatina, por motivos específicos, por motivos próprios. E nós vamos ver como é que Jesus percebe os momentos de se revelar e as formas que ele se revela através de seus discípulos. É uma aula encantadora. Essa primeira aula vai ter uma base um pouco histórica, mas em seguida, a partir da segunda e terceira e quarta aula, o assunto vai ficar muito rico e eu tenho certeza que você vai se apaixonar. Por ora, nós vamos tratar desses temas. Como o Antigo Testamento via o Messias, qual era a perspectiva que o Antigo Testamento via o Messias, como é que o judaísmo vê o Messias. Então nós saímos do Antigo Testamento e viemos para o período contemporâneo de Cristo, mas sob a perspectiva da cultura judaica e não sob a perspectiva da cultura helenista. Em seguida, o Messias descrito nos Evangelhos e, por fim, Jesus se apresentando como Messias, como essa primeira revelação aconteceu. Então, senhores e senhoras, coloquem seus capacetes, aperte seus cintos e vamos viajar nesse maravilhoso tema. Vamos começar com a definição de Messias. O termo Messias, no hebraico Mashiach e em grego Christos, na verdade tem o mesmo significado, o ungido de Deus, ou o ungido. Na verdade, a palavra Cristo, ele não é um nome composto, como Jesus Cristo.
mas Cristo é uma designação de função, é uma designação do ungido. Porém, no caso de Cristo, isso foi usado de maneira tão constante que se tornou quase que um nome próprio. Mas é importante que nós não venhamos a perder a informação de que a palavra Cristo, em sua origem, ou ungido, ela é uma designação, uma função. Não é como se fosse um nome ou um sobrenome. Então, essa informação ela é importante para a construção do nosso raciocínio. Uma outra informação que é importante ter é que esse ungido, ele é alguém que recebeu de alguém uma autoridade para a designação de uma função, de uma atividade teocrática, onde Deus é o centro. Então, quem é ungido recebe então esse poder ou essa autoridade, esse quê especial para cumprir um determinado propósito. E era justamente essa a visão que o Antigo Testamento tinha. O ungido, ele recebia a indicação de que algo de Deus deveria ser feito, um ofício teocrático, e esse ofício teocrático deveria ser feito sob uma autoridade que vem do alto. Isso acontecia com os sacerdotes, você lembra bem nas suas aulas de introdução ao Antigo Testamento, que os sacerdotes eles eram ungidos, os reis, e em alguns casos, no caso de 1 Reis capítulo 19, versículo 16, profetas eram também ungidos reis, e eu quero ler com você esse texto de 1 Reis capítulo 19, versículo 16. É provável que algumas coisas aqui em nossa aula saiam um pouco da normalidade, né? Mas nós vamos continuar até o final em vídeo próprio, sem interrupções, sem edições, para que você justamente se sinta na sala de aula, ok? Abra a sua Bíblia então e leia comigo 1 Reis, capítulo 19, versículo 16, que diz assim: unja Jeú, filho de Ninsi, como rei de Israel, e unja Eliseu, filho de Zafate, de Abel-Meolá, como profeta, para ficar em lugar de você. Então aqui a gente tem uma referência, uma das poucas referências aonde os profetas eram ungidos reis. Então há essa indicação de que o ungido, o que recebia essa outorga, essa autoridade, ele era ungido para isso, ok? Essa designação, uma vez designado, esse ungido se tornava inviolável. Estamos falando ainda sobre uma visão do Antigo Testamento. Ele era inviolável. Em 1 Crônicas, capítulo 16, eu quero que você leia comigo, versículo 22, vai falar sobre isso. Ele disse, Deus disse: não toquem os servos que eu escolhi, não maltratem os meus profetas. Por quê? Porque quando a pessoa era ungida para uma determinada função, ela recebia a santidade daquele ofício. Lembre-se que o termo puro da palavra santidade, a soteria, soteria é salvação, a santidade, a palavra, o santo, ela era uma palavra que trazia uma ideia de separação, alguém que foi separado. Então, quando nós falamos a questão da separação, da santidade do ofício, é aquele que foi separado para determinado ofício, certo? E tem um detalhe importante: algumas pessoas eram separadas para esse ofício, ainda que não conhecessem a Deus. Há um caso curioso, eu coloquei aqui no nosso slide, de Isaías 45. Isaías 45 fala sobre um episódio muito interessante de alguém que foi designado como ungido de Deus, mesmo sem conhecer a Deus, né? Sem saber quem ele era. Alguém que foi instrumento de Deus, mesmo sem essa consciência. Porque a autoridade vinda com Deus, ela, às vezes, nesse caso aqui em específico, ela não trouxe. Trata-se do rei Ciro. Olha só o que diz em Isaías 45. O Senhor ungiu Ciro como rei. Ou seja, a autoridade veio através de uma unção que Deus deu diretamente a Ciro. Ciro era um rei pagão. Ele pegou pela mão direita e lhe deu poder para conquistar nações e derrotar reis. Para que Ciro entre nas cidades, o Senhor abre os portões e ninguém pode fechá-los de novo.
O Senhor Deus diz a Ciro: eu irei na sua frente, aplanarei as montanhas, arrebentarei portões de bronze, quebrarei as suas trancas de ferro. Eu lhe darei tesouros escondidos, riquezas guardadas em lugares secretos, a fim de que você saiba que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que o chama pelo nome. E eu o estou chamando para que você ajude o povo de Israel, o meu povo escolhido, e, embora você não me conheça, eu lhe dou um título de honra. Eu leio a versão, nova tradução da linguagem de hoje. O versículo 4 é emblemático, quando Deus diz que ele daria a autoridade e este título a Ciro, mesmo que ele não o conhecesse. Então, aquela pessoa que era ungida rei, ela tinha essa designação, essa separação como alguém especial e alguém que deveria ser intocável, ordem do próprio Deus. E é muito importante lembrar que o Antigo Testamento, quando se refere ao termo Messias, ele se refere sempre a um reinado escatológico. Se você abrir, por exemplo, o Salmo 2:2, quero ler com você o Salmo 2:2, ele vai dizer o seguinte: os seus reis se preparam, os seus governantes fazem planos contra Deus, o Senhor e o rei que ele escolheu, ou o seu ungido, aquele que ele separou. Em Daniel 9:26, vai trazer a mesma referência, sempre dando uma visão escatológica desse Messias. Então, o Antigo Testamento, ele é recheado de referências. Eu estou aqui em busca do profeta Daniel, no capítulo 9, versículo 26. 9:26 diz assim: no fim desse tempo, o meu ungido, escolhido por Deus, será morto injustamente. Chegará um rei que o seu exército o destruirá a cidade do templo. O fim virá como uma enchente, trazendo guerra e destruição que Deus resolveu mandar. Então, mais uma vez, no versículo 26 do capítulo 9 de Daniel, faz uma referência desse termo Mashiach, o ungido, o separado, sempre em uma visão escatológica, sempre de um rei que chegaria e que esse rei governaria sobre todas as coisas. Então você imagina os judeus crescendo de geração em geração, consultando religiosamente a Torá e vendo o que as escrituras falavam a respeito do esperado. Veja que foi construída uma cultura acerca de uma pessoa que viria, ungido de Deus, separado de Deus, e que essa pessoa seria intocável, teria um poder sobrenatural e que essa pessoa governaria sobre todas as coisas. Essa era a lição ou a perspectiva que o Antigo Testamento trazia. E é nesse contexto que a cultura judaica pensa no messianato do Messias, obviamente, no messianato, ou em como viria o Messias. Ou seja, estudando os profetas, esse Messias viria do trono de Davi, e ele seria, como Davi era a referência, e Davi foi um rei político, um rei terreno, a expectativa era que Deus levantasse, também na mesma expectativa, um rei terreno e um rei político, para governar sobre tudo. Então havia a expectativa, o saudosismo de Israel, o saudosismo do povo de Judá, ou dos judeus, de que alguém do trono de Davi, da proporção e da forma do trono de Davi, se levantassem para reinar sobre a terra, certo? Só que este reinado, ele era limitado entre um reinado político e terreno. Contudo, esse Messias teria um quê a mais? O que ele teria? Ele seria um rei dotado de poderes sobrenaturais para conquistar o trono. Ele não usaria de armamento bélico, de armamento normal de exército. Ele usaria um armamento diferenciado, um armamento de um poder sobrenatural. Então, tenta construir comigo essa visão. O Antigo Testamento narra acerca dos reis. Esses reis eram ungidos e a referência de rei como padrão fica sendo o rei Davi. É nesse contexto de temos o conhecimento de um rei. Este rei é o rei Davi e suscita então a profecia que o seu reinado será eterno, que o seu reinado não terá fim
e que um dia viria aquele que reinaria a partir do trono de Davi sobre a terra. Então, a cultura, o Antigo Testamento vem trazendo essa visão sob uma perspectiva meramente escatológica, certo? Então, qual que era a expectativa dos judeus? Que alguém fosse levantado de um trono político e terreno para governar sobre a terra através de poderes sobrenaturais. Então, em suma, qual era, o que o povo aguardava? Quem o povo aguardava? O Novo Testamento vem trazer algumas referências de quem o povo aguardava. Primeiro, aguardava um filho de Davi. Teria que ser descendente de Davi, porque a profecia dizia isso. Os textos de Mateus 21:9 vão afirmar que eles aguardavam o filho de Davi. Eu quero ler com você, até para forçar você a ler o texto e não ficar apenas me ouvindo, certo? Aguenta aí, aguenta aí. Mateus 21:9 vai dizer: tanto que iam na frente, estou lendo certo? Estou lendo certo. Tanto que iam na frente, como os que vinham atrás dele a gritar: Hosana ao filho de Davi. Que Deus abençoe aquele que vem em nome do Senhor, Hosana nas alturas do céu. Essa é a referência quando Jesus entra, faz a sua entrada triunfal em Jerusalém, e todos então o reconhecem como Jesus, o filho de Davi, aquele que vai reinar. Outra coisa é que ele deveria ter nascido em Belém. A profecia dizia acerca disso, e ele também nascia em Belém. Outra informação é que ele teria uma aparição repentina. Não acontece com Jesus uma aparição repentina quando nós lemos os relatos do Evangelho, certo? Porque nós temos no Evangelho o relato desde do seu nascimento, desde da concepção virginal a partir de Maria, e o seu nascimento, a sua adolescência e, enfim, a sua aparição, primeiro milagre em Cana da Galileia. Mas imagina quem estava lá, certo? José e Maria desaparecem, vão para um outro lugar, em Belém aparece, de repente ela sai grávida, aparece com um filho, e de repente esse filho que cresce por ali se mostra o rei, se mostra poderoso, certo? E que este reinado seria para sempre. Então havia essa expectativa no Evangelho de esperar isso. Eu vou mandar um material para você, um material complementar, a título de curiosidade, em PDF, que são 312 ou 317 profecias do Antigo Testamento que são cumpridas em Jesus. Então, todo o Antigo Testamento é repleto de profecias apontando para Jesus como sendo o Messias. Ainda, e a gente vai ver nas aulas aqui daqui por diante, ainda que Jesus não tenha reivindicado o messianato para si, ele nunca bateu no peito e disse: eu sou mesmo o Messias, e você vai entender por que ele não fez isso. Há uma razão para isso. O cuidado de Deus, o cuidado de Jesus é excepcional no que tange a essa autoridade, mas existem mais de 300 profecias cumpridas em Jesus. Essa aqui, conhecendo as profecias, era a expectativa do povo em receber o Messias, por isso que esperava isso, certo? Então, sob essa perspectiva, a expectativa, imagine que há uma notícia de que o Messias está na Terra. Imagine você agora aqui, vamos imaginar, estamos em 2020, um ano político, um ano de eleições municipais, onde se elegem prefeitos e vereadores. Pois bem, você imagina agora que havia uma notícia de que o rei do universo viria sobre a Terra e estaria na sua cidade. Ora, todo mundo começou a se movimentar, cada um no seu interesse. E eu quero desmistificar algumas fantasias e desmistificar talvez alguns romances que você via sobre essa perspectiva da vinda do Messias. Então, sobre a perspectiva de que essa pessoa, ela viria sobre a terra, então a galera começa a se movimentar. Então, primeiro, os reis magos do Oriente estão sabendo que o rei chegou e já foram logo levar presente. Por quê? Para fazer alianças, amigo. Olha, se um rei poderoso, ele vem sobre a terra, eu tenho que fazer aliança porque o meu reinado pode estar sendo em xeque. Se vai vir um rei mais poderoso do que o meu reino, eu preciso já fazer aquela política da boa vizinhança. Contudo, esses reis magos foram direcionados pelo próprio Deus
através, você sabe, da história, da revelação e a estrela que os guiava, para que ele fosse honrado como rei, para que ele já fosse reconhecido como rei pelos demais reis. Então, os demais reis circunvizinhos, dos povos circunvizinhos, já reconheciam que ele, Jesus Cristo, era o rei. Os escribas ficaram de olho e começaram então a fiscalizar, a moto passando, isso, a fiscalizar a profecia. Os escribas se tornaram os fiscais da lei, para ver, será que realmente esse homem aí, ele é o rei dos judeus? Toda hora, cada passo de Jesus era analisado, cada palavra de Jesus ela era avaliada, para saber se batia com a profecia. O problema é que a expectativa criada da história do Antigo Testamento e a expectativa judaica frustraram os escribas. Por isso que eles não compreendiam a profecia se cumprindo. Mais tarde, em outra aula, vamos ver sobre como é que os judeus viam a profecia de Isaías 53, sabendo de um servo sofredor, sabendo de que a sua aparência ele não viria de maneira esperada. Como eles interpretavam a moto? Como eles interpretavam a profecia de Isaías 53, para a gente poder entender como é que funcionava a cabeça dos judeus na época. Então, os escribas fiscalizavam a profecia. Herodes se sentiu ameaçado. Era ele quem governava sobre a terra na época, os judeus estavam sob sua tutela, então eu vou tratar de fazer agora uma morte dos primogênitos para que este rei não cresça no nosso meio. Porque se este rei cresceu, se esse Messias chegou, eu vou perder meu trono. Então, Herodes também se mexe para que isso não aconteça. E por último, e mais importante, aonde eu quero fixar melhor, o resto do povo. O resto do povo, sabendo que o Messias vem, gera uma grande expectativa, gera uma esperança de que agora sim o nosso Messias chegou. E então você imagina, vamos reconstruir aqui a nossa linha de raciocínio, certo? Imagina que o Antigo Testamento fala de um rei messiânico, do trono de Davi, que viria sobre a terra com poderes sobrenaturais. A partir aí do livro de Daniel e as manifestações escatológicas do Messias. Então, aquele povo cresce sobre aquela cultura de que o Messias viria com um poder sobrenatural para cuidar de tudo, e aí, o caminhão passando, e aí, logo em seguida, eles começam a ver um homem chamado Jesus Cristo, que nasceu de uma história esquisita, de uma mulher virgem que engravidou, testificado pelo seu primo João, Isabel, na verdade, a mãe de João, e vê esse homem operando milagres, multiplicando pães e peixes para alimentar uma multidão de quase 5.000 pessoas. O que você acha que passou na cabeça desse pessoal? O Messias chegou. Olha, o poder sobrenatural está comprovado. Ele multiplicou pão e peixe. Tudo está cumprido. Ele é da linhagem de Davi. Ele tem poderes sobrenaturais. Então ele vai tomar o poder e esse poder. Então a expectativa, olha o que aconteceu em João 6,15. Logo depois da multiplicação dos pães e peixes, olha a expectativa das pessoas. Jesus, olha só, Jesus alimenta a multidão no capítulo 6 de João, beleza? Ao alimentar a multidão, sobra os cestos, ele pega e guarda os pedaços para que nada se perca. E lá no versículo 14 diz assim: os que viram esse milagre de Jesus disseram, presta atenção, eles estão aguardando o Messias e Jesus aparece como alguém que tem um rumor de ser Messias. Aí no capítulo 6 de João, versículo 14, vai dizer o seguinte: os que viram esse milagre de Jesus disseram, de fato, este é o enviado que devia de vir ao mundo. Jesus, olha, o 15 é revelador. Jesus ficou sabendo que queriam levá-lo à força para o fazerem rei. Então, ele voltou sozinho para o monte. Olha que revelador o versículo 15 de João 6. Jesus ficou sabendo que aqueles que viram a multiplicação o levariam à força para dar um golpe de Estado. Por quê?
Porque essa era a expectativa do Messias. Ele chegou, então vamos colocá-lo no trono, para que ele reine sobre nós. Só que Jesus abre mão. Na verdade, Jesus não abre mão do trono. Ele não abre mão do poder. E ele não abre mão do governo. Há algo de especial em Jesus se afastar, porque não era chegada a sua hora. Esta expressão, não é chegada a minha hora, ela é muito profunda, porque Jesus sabe a profundidade, o tamanho e a proporção do seu reino. E se Jesus aceita ascender ao trono de maneira terrena e política sob o governo de Herodes à época, ele limitaria o seu trono àquele povo. Então Jesus ele se afasta, ainda que o povo queira que ele assuma à força o trono. E aí é que acontece o problema. Quando Jesus frustra essa expectativa, quando Jesus vem frustrar essa expectativa, o capítulo 6, veja bem, no mesmo capítulo 6, acontece a multiplicação dos pães e peixes, o povo quer levar ele à força no versículo 15. Se você continuar a ler, Jesus anda em cima das águas no versículo 16, ele alimenta as multidões, ele conversa com as multidões, e é um capítulo extenso. E aí quando ele chega lá no final do capítulo 6, a decepção da expectativa frustrada começa a trazer as primeiras rejeições. Olha o que diz capítulo 6, versículos 66 e 64 a 66, eu vou ler com você. Eu grifei o que eu considero mais importante nesse texto. Mas alguns de vós que não creem, Jesus falando. Porque bem sabia Jesus, desde o princípio, quem eram os que não criam e quem eram os que haviam de se entregar. Veja, não criam e ainda haviam de se entregar. Esse haviam de se entregar tem a ver com a revelação gradativa de Jesus como Messias ao longo da história. Mas você vai ver isso nas aulas, não perca essa informação. Segura essa informação aí. Haviam aqueles que ainda haviam de se entregar, ok? Sob uma nova revelação, uma revelação gradual. Você vai entender por quê. E dizia, por isso que eu vos disse que ninguém pode vir a mim, se por meu Pai não lhe for concedido. Essa outra informação importante. O Pai é quem concede quem vai se entregar. Você vai entender por quê daqui a pouquinho. Então, desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Quando a expectativa ela é frustrada, alguns discípulos começam então a deixá-lo, começam a abandoná-lo. Então o que eu preciso que você guarde? Guarde, primeiro, que algumas pessoas ainda haviam de se entregar. Guarde que o Pai é quem revela quem seria de se entregar. E que os seus discípulos, alguns dos seus discípulos, eles começam, depois de ver todos os milagres, percebem que ele não vai ascender ao trono. E se não vai ascender ao trono, deixa de ser interessante procurar por esse Cristo, seguir a esse Cristo. E as pessoas, então, agora que é nesse episódio que começam já as primeiras rejeições. Porque a expectativa de um reinado terreno e de um reinado político começam a ser frustrados. Só que essa rejeição, ou melhor, esse abrir de mão de Jesus, evita algo muito importante. Imagina que Jesus veio para governar sobre a terra. E ele rejeitar este tipo de messianato fez com que fosse evitada uma rebelião social. Você imagina o povo de Israel, o povo judeu, sendo colonizado pelos romanos, sabendo que o Messias estava lá, eles iam invadir tudo, ia ser uma quebradeira sem tamanho. Então, Jesus já seria um destruidor de reinos e não um conquistador de reinos. Ao mesmo tempo que é compreensível entender que, sob o prisma da psicologia, essa mudança drástica de opinião dos judeus é perfeitamente compreensível. O mesmo povo que outrora queria levar o rei, ele
imediatamente já quer levar ele para ser crucificado em seguida. Por quê? Porque a sua expectativa foi frustrada. O tipo de rei que eu esperava não veio. Eu achei que ia tudo se resolver e não veio. Sabe, eu tenho pensado nesses tempos de pandemia e foi inevitável, é inevitável, em um tempo de pandemia como essa, não obstante já haverem acontecido outras epidemias ao longo da história da humanidade, outras pandemias como essa, mas é quase que inevitável, vez por outra, nós temos uma análise escatológica, um fusquinha. Nós temos uma análise escatológica dos fatos presentes, dos fatos atuais, sob a tentativa de avaliar os sinais da volta de Jesus. E nessa pandemia, em algum momento, eu me questionei sobre as doutrinas que eu creio acerca de pré-milenismo, de pré-tribulacionismo, e se eu estiver errado nisso? E se as teorias teológicas muito bem fundamentadas, e você sabe, você estuda teologia há um bom tempo, você está no 4º, 5º ano, sabem que todas as teorias têm os seus fundamentos, elas são progressivas a sua revelação, e se elas frustram o nosso aprendizado? E se elas frustram a nossa forma de que sempre cremos, nós seríamos frustrados naquilo, do tipo, poxa, mas eu sempre criei assim. Vou dar um exemplo para você. Imagine, por exemplo, que nós, que somos pré-tribulacionistas, acreditamos que a igreja vai ser arrebatada antes da tribulação, do período tribulacional. Imagine que nós, por essa questão de teoria doutrinária, estejamos equivocados. Vamos imaginar que na realidade o plano de Deus não é o pré-tribulacionismo, mas é o mesotribulacionismo. Olha, a nossa forma de ver o mundo vai ser completamente diferente, porque a nossa expectativa é uma. A nossa expectativa é de um arrebatamento pré-tribulacional. De repente, a gente começa a perceber que algumas tribulações descritas nos fins dos tempos estão acontecendo conosco aqui. E a gente começa a dizer, será que Jesus não vai voltar? Será que ele não vai buscar a sua igreja? Será que eu tô errado em não ter sido arrebatado? Será que o meu nome não está escrito no livro da vida? E a gente começa a entrar em parafuso. Por quê? Porque a nossa expectativa foi frustrada. Aquilo que a gente sempre acreditou, de repente, corre o risco de não ser verdade. E é esse sentimento que o povo judeu tinha acerca de Jesus. Por isso que essa mudança brusca de humor, de uma hora, vamos colocá-lo no trono, e imediatamente vamos crucificá-lo, é compreensível, porque, de repente, tudo que nós criamos não é verdade. O rei de Davi, o rei do trono de Davi, o filho de Davi, vem aqui, manifesta o seu poder, manifesta um poder sobrenatural, capaz de conquistar a nação, capaz de retomar o poder, e ele se recusa a subir no trono. Por isso, muitas pessoas começaram a deixá-lo. Deu para entender? E é nesse processo todo que acontece algo tremendo. Acontece que o termo ungido é ressignificado por Pedro. Em Mateus 16,16, e esse versículo é um versículo áureo para a compreensão da missão messiânica de Jesus, e de Jesus como Messias. Esse texto ele é muito especial, porque Pedro, um judeu que tinha os mesmos pensamentos que os outros judeus, que tinha a mesma expectativa de que Jesus subisse ao trono, ele ressignifica o termo ungido. Veja, ele não ressignifica a missão de Jesus. A missão de Jesus é eterna, o messianato de Jesus é eterno, antes da fundação do mundo. Ele ressignifica o sentido da palavra ungido dentro do contexto judaico, onde o ungido é o separado para um poder político, para um poder terreno. Simão Pedro respondendo. E Jesus percebe isso. Nos versículos anteriores, Jesus percebe isso perguntando, o que as pessoas estão dizendo que eu sou? O que as pessoas dizem que eu sou? Ah, tu és Elias, tu és um dos profetas. E vocês? O que vocês dizem que eu sou? E aí Pedro diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Tu és o ungido, tu és o Messias. Veja que o termo Cristo é o mesmo termo Messias do Antigo Testamento.
Se fôssemos falar em hebraico, é como se Pedro estivesse dizendo: tu és o Messias. E este Messias é o Filho do Deus vivo. Esta revelação, que tu és o Filho do Deus vivo, ele ressignifica o Cristo ou o Messias que era esperado como agente político. Por isso que Jesus, no versículo 17, elogia Pedro e afirma que essa informação que Pedro traz aos seus discípulos não foi nem carne nem sangue quem revelou, mas que foi uma revelação de Deus. Então aqui começa um start de Jesus entendendo e percebendo que agora é a hora dele mostrar-se aos seus discípulos como de fato ele é. Até aqui, até essa declaração de Pedro, os discípulos, os 12, acreditavam como os demais judeus. Era tudo igual. Jesus não se apoderou do seu messianato, ele não se apoderou do seu trono, e mesmo não compreendendo muito, os 12 permaneceram com ele. E aí Pedro traz essa revelação, e quando traz essa revelação, há um ressignificado do termo ungido para os judeus. E daqui para frente agora, Jesus começa a descortinar o seu messianato e descortinar a sua missão de maneira progressiva. Compreenderam até aqui? Então agora vocês compreenderam quem eu sou. Então agora vamos dar um passo. Eu vou mostrar para vocês um outro termo. Eu vou mostrar para vocês uma outra expertise, uma outra perspectiva a meu respeito. E aí, compreendendo essa segunda, Jesus leva a terceira, até que eles tenham a compreensão da ressurreição. Então, a revelação que Deus dá do Cristo é o pontapé inicial para que haja o desvendar de todo o messianato. E eu espero que você esteja preparado para desvendar conosco toda essa revelação de Cristo como Messias. Quando isso acontece na próxima aula. Então, não perca a próxima aula para que você possa compreender direitinho aquilo que Jesus é como Messias. Eu peço a você, reafirmo, estude as suas lições, adquira o seu livro complementar, O Deus que Busca o Homem, certo? E adquira o seu livro texto também, Teologia do Novo Testamento, de George Eldon Ladd. Eu quero agradecer a você pela atenção até aqui dispensada. Espero que você tenha aprendido alguma coisa. Como eu disse no início dessa aula, essa primeira aula, ela tem um quê muito histórico, ela desenha um pano de fundo para que você possa compreender os desígnios, e a partir da próxima aula agora, vamos entender como aconteceu essa revelação progressiva de Jesus aos seus discípulos. Deus te abençoe, um forte abraço a você, estudem, não deixem que o seu ministério seja um ministério medíocre ao ponto de não conhecer o Deus ao qual você vai pregar, tá certo? Deus te abençoe, um forte abraço a todos e até a próxima, em nome de Jesus. Vou parar aqui.